Isso aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui de fechamento da semana aí do projeto Trader. Deixa eu só trazer isso daqui para cá. Isso, beleza. Bom, só para eu monitorar aqui o que vocês estão vendo. Vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer esse vídeo não muito longo. Estou fazendo um projeto Trader para aqueles traders iniciantes ou traders que já estão em uma caminhada, mas que não conseguem aí desengatar, engatar na realidade, né? E ter uma melhora aí no seu operacional, nos seus resultados, né? Estou tentando fazer uma coisa para o pessoal ver qual é o dia a dia do trader, o dia a dia de repente de um setup. Às vezes as pessoas querem resultado muito fora da realidade e de repente não conseguem entender o que é um resultado real, né? Um resultado também tranquilo, não adianta você operar e ficar desesperado em perder todo o dinheiro, fazer uma coisa desprogramada. Isso é como ter uma empresa, e já tem vídeos anteriores lá na playlist desenhando. Tem um vídeo lá desenhando mais ou menos como eu penso o que é um trade, que para mim não passa de uma empresa, tá? E você deve gerenciar como uma empresa, e quanto mais você souber da sua empresa, melhor você vai gerenciar ela e vai conseguir trazer lucros maiores, tá? No decorrer do tempo, conforme você for conhecendo os seus números e a tua empresa, certo? Não deixe de fazer as coisas à risca com perfeição, tá, pessoal? Não faça as coisas largado, de qualquer jeito. Não, é dinheiro, sabe? Seja sério com isso daqui que você vai ter grandes resultados. Então vamos lá. A semana, também tem um vídeo lá da semana passada, né? Fechando a primeira semana. Eu peguei um setup qualquer, tá? De scalp, uma coisa para a gente poder fazer com uma margem pequena, uma operação só por dia. A gente pode fazer mais, mas a margem está calculada aí para fazer uma operação por dia, tá? Para a gente conseguir ter uma vida longa e deixar o setup trabalhar. Em relação ao setup, o setup é um setup qualquer, tá, pessoal? Uma coisa que eu até vinha olhando, pontos, às vezes são pontos que você vê no gráfico aí com um tempo de experiência e sempre vê que volta e tá sempre chegando ali, dando uma segurada, às vezes reverte. Então, olhando muito esses pontos, eu resolvi até colocar em teste aqui para a gente ver a construção de um setup, né? Eu não sei se ele vai dar certo, eu não sei se ele vai ser lucrativo, mas o que eu sei é o seguinte: se liguem no processo, tá? Se liguem em fazer o combinado todo dia, né? Se atentem para fazer exatamente o que você colocou nas suas regras, para você poder operar tranquilamente com uma margem condizente, boa, não muito alavancado, tá? E captar resultados reais, tá? Resultados reais aí do seu sistema. E aí eu vou apresentar a planilha aqui, que eu venho desenvolvendo já faz um tempo. Peguei alguns conceitos aí do Mark Douglas, alguns conceitos do Van Tarp. Então ela tem toda a área contábil, vou mostrar também. E ela tem uma parte ali de refinamento do sistema, tem uma parte de teste do sistema. Ela vai qualificar o teu sistema, dizer se ele é bom, se ele é ruim ao longo do tempo. Eu vou explicar isso aqui mais para frente. Vamos direto aqui pro resultado do Profit, tá? Aqui do relatório de performance. Esse daqui é o relatório de performance do Profit mesmo. E você vê que essa semana a gente andou de lado, né? A gente teve uma semana mais curta, que teve feriado aí na sexta, que é hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 15 de novembro, né? Então hoje é o feriado. Então hoje não teve operação porque não teve bolsa, tá? A B3 fechada. E então a gente teve segunda, terça, quarta e quinta para operar. Ontem não teve operação, mercado mais curto, o mercado não chegou onde eu queria que ele chegasse, não operei. Então isso é uma coisa importante, pessoal. Se você tem um ponto para operar e o seu setup não chega lá, não dá operação, não opere, sabe? Não opere. Você pode operar outras coisas. Eu tenho outras contas aqui, por exemplo, nesse setup eu não operei, mas eu fiz outras coisas em outras contas, né? Com outros setups, com outra leitura, com um setup mais discricionário e tudo mais, tá? Outra coisa, falando de discricionário e setup. No mercado, para mim, tá? Na minha experiência, tudo funciona e nada funciona, tá? Tudo em algum momento vai funcionar e tudo em algum momento não vai funcionar. E a gente precisa, aí que tá, que a gente precisa refinar e
e aperfeiçoar as nossas entradas com os nossos stops, com as nossas expectativas, porque nada vai funcionar 100%, né? Principalmente falando de setup, que é uma coisa muito cíclica, né? É mais fácil de operar, não requer uma análise muito grande, requer você ter prática no executar, né? Então é muito importante você ter o emocional blindado para você poder fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer sem hesitar, né? E também ter a parte técnica ali, a execução perfeita, né? Entrar no momento certo e sair no momento certo, né? Claro que com um setup aqui de scalp, de ordem limit, ele é muito mais tranquilo, porque você já faz o cálculo, coloca a sua ordem lá, já entra com uma ordem oco, né? E ele faz o resto, né? Então vamos analisar aqui o que aconteceu essa semana. Essa semana andou de lado. Na segunda-feira aqui, ó, a gente teve um ganho de 150 pontos, que é o proposto, né? Foi legal, foi um ganho bom, um ganho que durou 16 minutos e que aconteceu essa operação aqui às 2h10 da tarde, 2h11, ó, foi a abertura do trade, certo? Então outra coisa que vocês têm que ficar esperto, eu coloco os vídeos lá, tem todos os vídeos das operações, essas operações estão registradas, tá, pessoal? São registradas em vídeo também, além de estar aqui no relatório aqui do Profit, ó, conta real aqui, a carteira Maxi Scalp, a carteira que eu fiz exatamente para operar só isso daqui, e a conta eu também deixei lá para operar só isso daqui. Então lá na conta também tem os R$500 de margem e dia a dia só tem essa movimentação, a entrada e a saída desse trade dessa carteira, tá? Eu tenho operado outras contas mesmo em outras contas, essa conta tá livre para isso, inclusive as notas de corretagem eu tenho toda aqui, todas guardadas. Vou mostrar também para vocês o processo. Vocês devem guardar as notas de corretagem dia a dia, suas operações, para depois você declarar o imposto de renda, né? É importante vocês declararem o imposto de renda, senão a Receita vai bloquear o teu CPF, tá? Depois de um tempo aí. Vamos lá, então primeiro dia aqui, ó, a operação durou 16 minutos, eu fiz a entrada às 2h11 da tarde, tá? E foi um gain aqui, um gain cheio, tá? 150 pontos. Na terça-feira, a operação durou 50 segundos e foi stop, tá? Foi direto para o stop. Ela deu inclusive um MAP, né? Uma máxima exposição positiva de 10 pontos ali, que eu tive que pegar no gráfico de 15 segundos para lançar esse MAP, né? Foi às 10 horas da manhã, bem na hora da entrada do mercado à vista, né? Então eu peguei bem a volatilidade ali, entrei e tomei o stop, beleza. Na quarta, olha só, na quarta eu tive um break-even, o primeiro break-even desde outubro, né? De quando eu comecei a testar o setup antes de fazer o projeto, né? Então o trade andou ali 130, ó, parece que ele andou 135 pontos a favor. Realmente quando chega bem perto eu costumo colocar o stop para o break-even, tá? 5 pontinhos ali para tirar os custos. Pô, e voltou tudo e tirou. Paciência, tá? Se eu tivesse ficado com o stop no lugar certo, teria dado gain. Inclusive teve um MAP bem substancial, acho que mais de 1000 pontos, tá? Mas essa é a realidade do que aconteceu, tá bom? Então a gente teve aqui, ó, no gráfico de patrimônio um ganho, um stop e andou de lado aqui, tá? Nesta semana. Então praticamente aí ficamos com R$10 de lucro. R$10 de lucro ainda assim é um lucro pequeno, né? Porque a gente está ganhando aqui, ó, a gente está ganhando 1,5 quando a gente ganha, e quando a gente perde 1, né? Então a gente está com uma relação risco-retorno favorável, né? E aqui está dando 66%, mas é por causa do break-even, tá, pessoal? Aqui eu vou explicar na planilha. O break-even para a gente é como se ele não existisse, tá? Então só foi 2 operações não vencedoras, não foram 3. A gente não contabiliza na planilha 3 operações, vamos contabilizar só 2, 50% de acerto, tá? Um ganho e uma perda, e a gente terminou a semana aí no 0 a 0, tá? No 0 a 0 não, a gente terminou com um pequeno ganho aí de R$10, tá? Porque a gente ganha 150 pontos e perde 95, então a gente está com um ganho aí.
Ó, o resultado foi certinho, tá? Perdemos o que tinha que perder, a gente não saiu do gerenciamento, ganhou o que tinha que ganhar, a média tá certa, tá tudo nos conformes, tá? Foi perfeita a semana. Eu posso até colocar aqui do começo do mês para a gente ver como é que tá. Vamos ver aqui, ó, do dia 1º até hoje, agora colocando as 2 semanas aí, ó, a gente está com um saldo aí de 40 e 50, né? R$ 40,50. Tá com um fator de lucro de 1,59. Aqui tá dando 55%, mas é 50%, tá? A gente está com uma assertividade de 50%, já está tirado os custos, não o custo do IR, mas só os custos da B3, né? O IR a gente vai ver lá na planilha. E tá tudo certinho, ó. Aqui ó, deu 1,27 a razão aqui entre trades, e no dia a dia o diário tá 1,59, tá bom? Tá tudo dentro dos conformes. Vamos ver aqui as operações todas, né? Todas as operações estão aqui, foram 9 operações até agora. Nenhuma operação a mais, né? Tudo certinho, tudo exatamente como eu planejei. E aqui está o gráfico de patrimônio, tá? Uma assertividade de 50%, é um dia de ganho, um dia de stop, exatamente um dia de ganho, um dia de stop, um dia de ganho, um dia de stop, mas é crescente porque a gente ganha mais quando a gente ganha. Era para ter rompido o topo aqui, infelizmente deu break-even, tá? Vamos ver a semana que vem. A gente pode ver o completo aqui, todas as operações, né? Então, pessoal, se atentem, tá? Eu não saí do gerenciamento, eu fiz exatamente, não saí do plano, não saí do gerenciamento, fiz exatamente o que tinha que fazer, tá? E isso é o mais importante, tá? Você tem que condicionar o seu cérebro para fazer o que tem que ser feito. Se você conseguir fazer isso aqui 3 meses, aí você faz um balanço, tá? Você vai medir o seu sistema, não importa qual é o sistema, tá? Não importa qual é o sistema. O sistema que você escolher, que você achar que é bom, você tem que passar por esse processo. Você tem que calcular a margem, ver quantas vezes você vai operar e fazer o que tem que ser feito, tá? Vamos, deixa eu ver aqui, tá dando 12 minutos. Vamos para a planilha. Vamos para a planilha. Essa planilha, pessoal, desenvolvi ela já tem um tempo e eu vim aperfeiçoando ela nesses últimos dias, até por causa do projeto e tal, e ainda vou melhorar ela, tá? Essa planilha, nesse pedaço aqui, ó, deixa eu colocar um preto aqui. Nesse pedaço aqui de cima, aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui, tá? A gente tem aqui o nome do setup, você pode colocar o nome do seu setup, o mês, né? A gente vai trocar o mês aqui de acordo com... Aí a planilha já ela vai estar automática aqui, ó, mês 11, tá? A gente colocar o mês 10 aqui, ela muda todos os dias automaticamente. É claro que você não vai mudar, você vai pegar uma cópia vazia, copiar e jogar e transformar o seu mês e puxar o mês que você quer, né? No caso aqui está preenchido com o mês 11. O ano também você pode mudar, tá? Virou para 25, ela está pronta para te colocar o ano de 25. E aqui você coloca a margem que você vai operar. Nesse projeto eu coloquei R$500 de margem, tá? E esse mês de novembro ele tá desse jeito aqui, ó. Então aqui a gente tem, deixa eu aumentar aqui um pouco aqui, a gente tem a parte desse lado aqui, a gente tem a data, tá? E toda a parte contábil do sistema, tá? A parte da contabilidade. Então aqui eu tenho a margem, tá? O total bruto, que é o que eu ganhei aqui, ó, 150 pontos, deu R$30. As taxas da B3 são 50 centavos exatos, tá? Tá lá na nota de corretagem, depois a gente pode abrir para ver. Aí eu tenho um líquido, tá? Descontado aí as taxas. Após esse líquido, eu tenho já também descontado na fonte, já cai na minha conta menos 30 centavos, tá? Que é do IR, tá? É 1% do imposto de renda, é o dedo duro, tá? Por isso que você tem que declarar, independente de ser lucro ou prejuízo no mês, não importa. Chega na declaração, você tem que lançar os seus resultados, tá? Se for negativo, você vai ter um direito a abatimento futuro, tá? E aí você tem que estar calculado isso daí. Porque se você não faz o IR, se você não declara isso, para a Receita você só teve ganhos e sonegou o imposto, tá? Você vira um criminoso. E aí o líquido total, tirando esse 1%, ficou 29,21,
tá? 29 e 21. Aqui a gente já tem uma parte de gerenciamento dentro dessa área contábil, que é o quê? Cada operação que eu ganho 5,84%, tá? O meu ganho equivale a 5,84%. Gente, é muito ganho. É uma porcentagem muito alta, sabe? Nessa minha empresa aqui, nesse meu produto. Então, 5%, só para você ter uma ideia, no mês, aqui foi no dia, é ao dia, tá? Ao dia. No mês, a minha carteira de fundo imobiliário deve estar dando 0,90. 0,90 ao mês, tá? 0,90, menos de 1%. Aqui a gente está falando de 5%. Então você precisa aprender a dar valor no que tem valor, tá? Aqui a gente não tem funcionário, a gente não tem ponto, não tem royalties, não tem nada, não tem taxa de franquia, a gente não tem funcionário, sabe? O nosso único prejuízo é o nosso stop e, claro, o nosso sócio, que é o governo, né? Que leva 20% aí no final das contas. Tá bom? E quando eu perco? Quando eu perco 3,90, tá? 3,90. Então, aí você fala, nossa, mas 3% é muito. Tá, 3% pode ser muito, mas a margem é pequena. Se você mudar a margem, aqui, por exemplo, falar assim, não, eu quero trabalhar com menos alavancado. Então você pode colocar aqui R$1.000. Olha lá, você já começa a arriscar do teu capital 1,95. Tá aqui, ó. Seu ganho passa a ser de 2,92, tá? Que é um belo ganho no dia. E você passa a perder 1,95. Ah, mas eu acho que ainda está muito alavancado. Foi 1.500, ué. Pronto, olha lá, baixou para 1,30. Ah, quero trabalhar menos alavancado. Coloca 2.000 por contrato. Tá? Eu particularmente, eu não acho que precisa, tá? E vou explicar por quê. Aqui eu estou seguindo um conceito do Mark Douglas, tá? Quem não conhece, depois pesquisa aí, Mark Douglas, trader e tal. Ele além de ser trader, ele foi mexia bastante com o mindset dos traders e tal. Ele tem livros, tá? Então, se você não conhece, procura. Não vou abordar aqui o Mark Douglas a fundo, mas eu peguei um conceito dele que eu achei muito interessante, que é o que? Para eu calcular minha margem, eu calculo 20 stops, tá? 20 stops. Então, qual que é o meu stop? Qual que é o meu stop? Meu stop aqui, o meu stop financeiro, ele é de R$19, tá? R$19. Por quê? Porque no mês tem 20 pregões, tá? A gente vai ter 20 pregões. Se eu vou fazer uma operação por dia, eu vou fazer 20 operações, certo? Pô, e eu quero operar o mês inteiro. Eu preciso operar o mês inteiro para testar o meu sistema. Então, a partir do momento que eu defini, deixa eu trazer a calculadora para cá. A partir do momento que eu defini, certo? Que eu quero operar eu quero testar essa minha empresa, que é o meu setup. Eu quero testar ela, sabe? Eu não tenho como abrir uma empresa no mercado real, sabe? Ir lá pra rua e montar uma borracharia, montar uma sorveteria. Eu não tenho como testar isso, galera. Você simplesmente tem que pegar o capital e colocar no risco. E você não sabe se vai dar certo. Eu não tenho como testar. Aqui eu tenho como testar. E eu também não tenho como testar lá com capital mínimo, sabe? Eu não tenho como abrir um negócio que custa 50 mil para abrir ele certinho, tudo bonitinho, com capital de giro e tudo mais. Eu não tenho como gastar menos de 50 mil se é 50 mil. Eu não tenho como testar com R$500. Você entende a diferença? Que eu posso fazer exatamente aqui com uma empresa, ser sério no negócio e testar com o mínimo. Então aqui eu acabei de abrir uma empresa, certo? Onde eu vou fazer toda a contabilidade exatamente como tem que ser feita. E eu tenho como testar com capital mínimo. Eu tenho como pegar esse meu setup, essa minha empresa e testar com capital mínimo. Então, qual é o capital mínimo que eu preciso para operacionalizar isso durante um mês? Olha, eu pego o meu stop, tá? Que são R$19. E eu vou definir que eu vou fazer uma operação por dia? Ok, vezes 20.
R$ 380, tá? Então, eu não preciso de mais de R$ 500 na conta. Então, a minha margem mínima se tornou R$ 500, porque eu tenho lá um deságio de 30%, tá? Então, eu tenho que tirar 30% lá, porque a corretora pega como segurança, né? Como segurança. Então, aqui, se eu estopar todos os dias, eu vou perder R$ 380, tá? E mesmo assim a corretora só vai deixar eu perder 350, tá? Agora, a questão do Mark Douglas é o seguinte, ele fala, se você perder, é muito improvável você estopar 20 dias direto. É improvável. Você pode estopar 5, 10, até pode. Também é improvável você estopar 10 dias direto. Pode acontecer? Pode. É mais provável do que estopar 20? Muito mais provável, né? Mas estopar 20 é um número muito forte, tá? Isso quer dizer que o seu sistema não está pronto, não tem que mexer em alguma coisa, tá? Você estopar 20 dias direto e não acertar um dia, né? Que nem diz, faz o contrário então, né? Porque não é possível, tá? Então você pega, eu gosto muito desse tipo de cálculo, porque eu consigo trabalhar com o mínimo. Tá? E o mínimo nesse caso aí são R$ 500, porque eu tenho ainda 30% de reserva lá da corretora, tá? Então com R$ 500 eu consigo fazer isso e eu consigo estopar, eu consigo operar o mês inteiro, tá? Aí, então quer dizer, eu não vou colocar em prática um negócio em que eu fiz um backtest mínimo ali, que eu vi que, eu estopei todo dia. Para que eu vou colocar isso? Eu estou colocando isso em prática porque eu quero testar esse ponto. Já estamos criando aqui um setup aqui ao vivo, né? No dia a dia, ao vivo não, mas em tempo real aqui com vocês, tá? E postando todo dia os resultados, o processo disso, o processo de refinamento a gente vai começar a ver agora. Então eu coloquei isso porque eu vi que tem uma assertividade ok, entendeu? Eu estou contando aqui que a gente tem uma assertividade aí de 50%, tá? Nada demais, uma assertividade média, uma assertividade mediana, cara ou coroa aqui pra gente, tá? Então, galera, esse é o primeiro conceito. Então a planilha aqui a gente já passou pela área contábil toda, né? Aqui que a gente vai precisar aqui para o imposto de renda. A gente também pegou um pedacinho aqui já do risco que a gente está correndo em porcentagem aqui, falando um pouquinho aqui sobre o Mark Douglas, certo? E aí, continuando aqui, a gente tem a margem total que a gente finalizou o dia. Então a gente começou com R$ 500 no dia primeiro, ficou com 529,21, tá lá na nota de corretagem exatamente esse número, tá? Depois a gente pode ver. No dia seguinte a gente abriu, na segunda-feira, a gente abriu caixa com 529,21 e terminou o dia com 509,71. A gente teve um dia ruim, um dia onde a gente teve pouca entrada, certo? A gente teve pouca entrada e teve mais despesas, né? Afinal, você abre um negócio com ele negativo, tá? Aqui não, aqui a gente abre um negócio positivo, tá? A gente abriu positivo e poderia ficar mais positivo. Como a gente teve pouca entrada de fluxo na empresa, a gente terminou o dia com menos dinheiro, tá? Então a gente fechou o caixa com 509,71, mas veja, ainda estamos maiores do que quando começamos no dia 1º, tá? No dia seguinte, eu abri o caixa com 509,71, o dia foi bom, tive um ganho e tal, e terminei o dia com 538,91, tá? Que é esse segundo dia aqui, ok? Terceiro dia, abri o caixa com 538, tive um stop, terminei com 519, o dia foi fraco lá na empresa, tá? Poucos sorvetes vendidos, poucos pneus arrumados, tá? Abri o caixa no dia seguinte com 519, terminei com 548, venho numa crescente durante o mês, tá? Mas não veio num mês muito bom, não tive dias bons consecutivos ainda, né? E aqui eu fechei com 529, tive um stop. Abri com 529 na segunda, fui para 558,
perdi na terça, fui para 538, abri o caixa com 538 aqui na quarta e tive um break-even, tá? Então eu fechei a semana aí com 539. Estamos aí numa crescente, tá? Vamos ver se a gente consegue romper esse topo aí, ver se no decorrer do mês a gente consegue pegar uma sequência boa aí, vamos ver. Posso pegar uma sequência ruim também, tá, cara? Tá, pessoal? É possível, tá? A gente fechar o mês negativo ainda, tá? Por enquanto estamos positivo, tá indo tudo tranquilo. Estamos operando aí tranquilamente, sem afobação, sem passar medo, sem risco de quebrar a conta, tá? Se você não consegue se controlar, trava a sua conta, o Profit tem, tá? A parte lá de gerenciamento que você pode travar a sua plataforma para uma operação por dia, para duas, três, quantas você quiser. E você pode travar isso até o dia seguinte, tá? Até meia-noite, só consegue liberar meia-noite, a partir depois da meia-noite. Estamos com 25 minutos de vídeo, vamos ver se a gente consegue encerrar aqui, ó. Então, R$45 de lucro bruto, tirando os custos, foram R$4,50 só os custos da B3. Aí eu tenho 40,50 aqui de lucro líquido, tá? Tirando 1% do IR, eu fico com 39,32, que significa 7,86 de lucro no mês, tá? É um baita lucro, pessoal, baita lucro, como eu comentei com você. Ali com vocês, nas opções, mais ou menos, eu tô com um lucro de 2 e pouquinho por cento ao mês, tá? Nos fundos imobiliários, 0,90. E aqui eu tô com 7 vezes mais. Ou seja, só para você ter uma ideia, 100 mil, se eu pegar... Vamos pegar a calculadora? Só para você ter uma ideia. Vamos ver aqui, calculadora. Se eu pegasse 100 mil em fundos imobiliários, tá? Vezes 0,90 ao mês... Opa! 100 mil vezes 0,90, que é mais ou menos a mediana da minha carteira, ao mês, vezes 0,90, tá certo aqui, dá R$900 aqui. Pera aí que eu fiz a conta errada aqui, ó. 100 mil por cento aqui, ó, dá R$900 aqui, ó. O resultado tá aqui, ó. Dá R$900 por mês, ok? Então, 100 mil na minha carteira, em fundos imobiliários, eu vou ter um retorno líquido, tá? Livre do imposto de renda, de R$900 no mês. Tá bom. E pegando essa taxa aqui no day trade? Então aqui, vamos ver onde é que eu pago aqui, ó. Opa. Pegando essa taxa aqui no day trade, vamos zerar tudo. 100 mil vezes 7,86. Cadê aqui? Vezes 7,86. Espera aí, 100 vezes 7,86%. Sairia de R$900 para R$7.860, tá? Então você vê que não é pouco, galera. A gente está achando que é pouco porque a gente está aqui com uma empresinha pequena. A gente fez um investimentozinho de R$500. A gente abriu uma portinha para testar ali por R$500, tá? Estamos operando com um contrato mínimo. Mas se eu tivesse aberto uma empresa grande, tivesse com esse resultado, aqui no meio do mês eu já estaria com um lucro ainda não líquido, né? Na verdade a gente seria de 6,37, então
aqui a gente pode fazer por 100 mil aqui, que fica muito fácil, né? O lucro líquido mesmo, tirando os 20%, faz de conta que o mês acabou, tá aqui, ó. 6,37, tá? 6,37. Se fosse isso aqui baseado numa empresa de 100 mil, seriam 6.370, tá? Aqui no meio do mês, ó. Então, pessoal, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. E isso que a gente está num ciclo que tá ruim para o setup. Tá ruim para o setup, por quê? Que eu falo que tá ruim para o setup? Porque, por exemplo, ó, se eu pegar aqui o mês passado, que foi quando eu estava testando ainda o setup, se você olhar aqui, ó, deu praticamente 15% líquido. Isso e também foi meio mês, ó. A gente pegou uma sequência boa aqui, ó, de 1, 2, 3 dias, 4 dias direto de ganho, tá? 3 stops, uma assertividade aqui, ó, tá aqui, ó, 67% no mês passado, só fazendo as 2 últimas semanas ali, que era só para eu arredondar o sistema, para poder colocar aqui no ar. Então veja bem, pessoal, não é pouca grana. Por isso que você não pode olhar, enquanto você estiver validando um sistema, você testando alguma coisa, você pode trabalhar com o valor mínimo para você testar isso, tá? Você não precisa se quebrar. Você não precisa se quebrar para testar nada ou meter a cara no mercado e fazer loucura. Não tem necessidade. Conheça os números do sistema que você está testando. Perca um tempo. Perca um tempo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Perca um tempo, tá? Testando isso que você viu. Porque se você está testando é porque você achou legal. Alguém te apresentou e você viu resultados e você quer testar. Você pode testar no simulador, você não vai gastar nada, mas se quiser ir para real, para você tem que testar essa mentalidade de fazer o que você tem que fazer. Você vê que tem dia que eu acordo aqui 7h30 da manhã, eu venho para cá, faço um morning call, faço uma porrada de coisa e só vou fazer uma operação 2 horas da tarde. Você acha que não precisa ter uma certa disciplina? Você tem essa disciplina? A pergunta é essa, você tem essa disciplina, essa resiliência de fazer exatamente isso? Então quer dizer, você tem que ser um cachorro. Pensa que você é um cachorro e também que você é o dono do cachorro, tá? Você é o dono e você é o cachorro, né? Então você dono vai treinar você cachorro para você obedecer na hora que você tem que obedecer e fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, tá? Você vai comer tal hora e vai comer isso daqui em tal lugar. Você vai comer, vou colocar o pratinho ali e você vai comer. Você consegue ser o dono do seu próprio cachorro? E você consegue, como cachorro, respeitar o seu dono? A pergunta é essa, tá? Então você tem que ser disciplinado. Se você conseguir fazer isso e seguir a risca, você pode ter certeza. Se você aplicar esses conceitos, tá? Você ter sua margem bem calculada, você trabalhar ela certinho, você não vai quebrar a conta. Dificilmente você vai quebrar a conta. Se você quebrar a conta fazendo tudo certinho, com todos os cálculos certos, é que seu setup não presta. Larga ele e vai para outro. Tá bom? Não presta. Mas você vai se surpreender que de repente uma coisa que você achava ruim, ela começa a ficar boa. Tá? Vamos prosseguir aqui com a planilha. Finalizar. Fora esses conceitos do Mark Douglas, a gente tem, bom, aqui a continuação da planilha é onde você vai colocar os pontos, onde você vai colocar os stops, aqui os pontos totais. Ele vai te dar aqui uma quantidade de trades que você fez no mês, vai te dar o saldo líquido em pontos, tá? Aqui eu ainda vou mudar essa planilha, tá? Aqui eu tenho a média dos pontos, aqui no 1,59 eu tenho o risco-retorno, tá? Risco-retorno, que ele está de 1,59, você pode ver aqui pelo Profit que ele vai dar mais ou menos a mesma coisa, 1,59, tá? Aqui a gente não está contando o break-even na planilha, certo? O que mais que a gente tem aqui? Até fiz aqui, ó, 28 pontos de média por enquanto. Esse é a média do que eu ganho por dia, tá? Aqui eu não ganho todo dia, mas eu sei quanto que é a minha média. Aqui essa minha média está de 28 pontos esse mês, tá? Tá dando uma média de R$5 por dia, R$45 no mês bruto até agora.
Aí eu até coloquei aqui um contratinho aqui, ó, para a gente poder até simular aqui contratos maiores. Se eu estivesse operando com 50 contratos, tá? A minha média por dia seria de R$281. Então não adianta eu ficar buscando por dia R$200 com um contrato, tá? Porque eu não vou fazer 1000 pontos todo dia. E aí eu tomo um stop, tento recuperar, tomo outro stop, tento recuperar os 2 stops para ainda fazer o ganho depois. Sabe? Eu fico com aquela ilusão de que eu vou fazer R$200 todo dia, que eu vou fazer R$100 todo dia. Não, você não vai, tá? Pode ser que um dia você faça. Pode ser que um dia você faça. Ganho todo dia. Mas você vai ter que primeiro sair de ser um trader negativo para chegar na liga dos profissionais que não tem assertividade de 100%, tá? Então você tem que sair do limbo, você tem que sair lá do inferno. Você tem que vir para o mundo real primeiro, tá? Sua assertividade vai ser aí de 30% a 50% e você tem que ser lucrativo, você vai ser lucrativo com isso. E um dia você pode ser ou não que você se torne um Messi da vida e você tenha ganhos todos os dias. Raramente você vai ter. Então, meu amigo, para você virar o Messi, o caminho é bem longo, tá? E árduo, tá? Então, você quer virar o Messi? Tudo bem, não tem problema. Todo mundo tem o direito de sonhar de ser o Messi, tá? Mas você primeiro tem que sair do inferno, cara. Você tem que sair desse menos zero aí, do limbo, e vir para a liga dos traders profissionais. E você tem que ter noção que os traders profissionais não ganham todo dia, tá? Eles gerenciam as perdas e trabalham com a média. Então, se eu sei que a minha média aqui, ó, agora é um exemplo, né? Mas faz de conta que eu estou operando muito tempo e eu sei que o meu sistema aqui ele me dá uma média diária de 28 pontos. Horas. Se eu preciso ganhar R$300 por dia para eu poder viver legal aqui na minha casa e tudo mais e não precisar trabalhar mais na rua, 300 vezes 2, né, que são 20 dias, vão ser R$600. Cara, só que se a minha média é 28 pontos, são 28 pontos, tá? Se eu estiver trabalhando com 50 contratos, eu vou conseguir bater essa minha meta aí, tá? De R$281. 60 contratos aqui, ó, R$337, tá? Então, você vai ter que ter noção que você fazendo vezes 20, né? Você vai conseguir aí ter o seu mensal bem feito, né? O seu mensal, faz conta que aqui deu 20, né? Ó, 6.750, tá? Então você precisa saber esses números, tá bom? Você precisa saber quanto que você ganha em média por dia. Você tem que tirar a média, não tem jeito, tá? A média existe aí para isso, para você poder se programar e fazer o que você tem que fazer. Agora eu tenho um outro setor aqui da planilha que é o refinamento do sistema, que é exatamente aí o MAP e o MAIN, tá? É o MAP e o MAIN. Então o que acontece? Todo dia, a hora que termina a minha operação, eu vou calcular a máxima exposição negativa e vou calcular a máxima exposição positiva, tá? E aí você consegue fazer um refinamento do teu sistema. Por quê? Porque você, veja bem, o meu stop máximo é R$95, mas eu tenho um ganho de 150. Só que se eu tenho dados computados aqui, gravados de muitas operações, tá? Eu consigo melhorar o meu sistema. Por exemplo, vamos supor, aqui eu estou com 500 pontos de ganho. Se eu tivesse buscado 500 pontos de ganho, eu teria nesse mês aqui, ó, vamos lá, teria 3 ganhos, ó lá, 3 ganhos, eu teria uma assertividade aqui de 33%, tá? Esse é que se eu tivesse, tal, o meu MapMan está mostrando isso para mim, ó. Eu coloquei lá um risco de 95, coloquei um ganho de 500 pontos e eu teria acertado 3 vezes no mês, teria me dado uma assertividade de 33%, 1.500 pontos. Eu teria errado 67%, teria perdido 570 pontos, teria saído com 930 pontos líquidos até agora. Certo? Então quer dizer, eu estaria aqui na realidade buscando 150 pontos, eu estou com 225 pontos.
Mas o meu Mapman aqui está falando que se eu tivesse buscado 500 pontos com o mesmo stop de 95, eu estaria com 930 pontos, tá? 930 pontos. Ou seja, 116 pontos por dia, tá? 116 pontos por dia. Que por dia, em vez de ganhar 5 aqui, eu estaria ganhando 23 e no mês eu já estaria ganhando 186 com um contrato, tá? Então você veja bem que poderia ter sido uma boa ideia se eu tivesse um longo período de amostragem mudar para 500 pontos, tá? E aí se eu colocar aqui, por exemplo, 25 contratos, eu já teria nesse mês R$4.650. Tá vendo como tudo muda quando você começa a conhecer a fundo o teu sistema, tá? Então o que significa esse número aqui? Aqui é o risco-retorno. Eu tô falando assim para o meu sistema aqui, para o meu refinamento do sistema. Refinamento do sistema. Se eu usar um risco-retorno de 5,26 para 1, que significa 500 quando eu ganho e menos 95 quando eu perco, diante dos dados que você tem aí durante o mês, qual seria o meu resultado? Aí ele vai falar 33% de acerto, 930 pontos ganhos no mês, um risco-retorno aí geral de 2,63, ou seja, a cada 2 vezes 0,60 que eu ganho, eu perco 1, tá? Então eu ganho mais de 2 vezes do que eu perco, tá? E isso colocando para o meu refinamento um risco-retorno de 5 para 1, tá? De mais de 5 para 1. Mas no frigir dos ovos, dia após dia, eu termino com uma relação excelente, de mais de 2,63, quase 3, tá? Quase 3 para 1. Com uma assertividade de 33%, é normal, quando você busca mais pontos, você ter assertividade menor, tá? Vamos fazer uma outra simulação. Vamos fazer assim aqui o seguinte, ó. Se eu quisesse buscar só 25 pontos, e estopar com 95, tá? Então eu coloco aqui 25 pontos. Ele vai falar assim para mim, olha, a sua relação risco-retorno é de 0,26, tá? Você tá perdendo quase um quarto aí, né? 4 vezes mais do que o que você ganha, tá? Então a relação de risco-retorno aí negativa, tá? Estamos ganhando 25 pontos. Qual seria a nossa assertividade? A nossa assertividade ela subiria para 89%, só teria um stop no mês. Eu teria ainda assim um risco-retorno aí de 2 para 1, tá? No diário, apesar dela ser aqui está com 0,26 de retorno, mas no total aqui durante os dias eu tenho um risco-retorno aqui de 2 para 1, tá? Porque eu acertei muito, com assertividade muito alta, tá? Terminei com 105 pontos, R$2 por dia, R$21 até agora. Então eu teria que trabalhar bem alavancado aqui para buscar 25 pontos. Por exemplo, 500 contratos, eu estaria com 10.500 até agora, com 500 contratos, tá? Você buscando 25 pontos, eu tenho que trabalhar com muito contrato para fazer esse scalp. Um scalp rápido também, então entrou e saiu, né? Dificilmente vai demorar isso daí, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 10.500 com 500 contratos. Tá, tudo bem, beleza, tá bom. Volta para 1. Então tudo vai depender de qual é o seu perfil. Você quer acertar mais, você quer acertar menos, mas você tem como refinar o seu sistema e aí você tem como fazer todos os cálculos de quanto que você tem que alavancar para você poder viver disso daqui com segurança, tá? Vamos colocar aqui 50 pontos. Bom, se eu estivesse trabalhando com 50 pontos, eu estou trabalhando com um risco de 2 para 1 ao contrário, tá? Estou perdendo 2 e ganhando 1. Eu teria sim, ó, ainda assim, ó, você vê que não compensa eu buscar 25 pontos, porque com 25 pontos eu tive uma assertividade de 89%. E com 50 pontos eu dobrei o meu ganho e ainda assim tive uma assertividade de 89%. Então você vai começar a perceber que você vendo os seus números ao longo do tempo, você vai falar assim, não compensa buscar 25 pontos. Não compensa. Pode chegar aqui depois de 3 meses, pessoal, eu chegar aqui no refinamento do sistema e falar, galera, não compensa eu buscar 150 pontos, tá? Não compensa, eu estou deixando dinheiro na mesa, tá? Então aqui, ó, aí você teria 305 pontos. Olha só como melhorou
com 50 pontos. Eu estou ganhando mais por dia, né, do que buscando 150 pontos. Estou com uma assertividade maior, só teria um stop esse mês e estaria com mais pontos líquidos aqui. Tá? Olha só como já mudou. Buscando 50 pontinhos, olha como virou o meu sistema, como ele ficou mais eficiente, tá? Vamos ver aqui, ó, vamos aumentar mais, aí a gente pode ir fazendo os testes, né? Vamos ver aqui, 1 para 1, vamos colocar 95 pontos. Olha lá, já deu aqui está falando aqui que o nosso risco-retorno aqui é de 1 tá? 1 para 1 aqui. A gente caiu um pouquinho na assertividade, 78% de acerto com 22. Errou duas operações, acertou 7, tá? Aumentou o nosso risco-retorno aqui, ó. Estamos ganhando mais, ó, 3,50 a cada vez que a gente ganha para uma vez quando a gente perde, né? Aqui virou um 3,50 para 1, tá? Ele é 1 para 1, mas devido à assertividade no dia a dia, entre os dias, virou um 3,50 para 1. 475 pontos, aumentou o meu ganho. Olha só que legal. 95 pontos, R$95 agora, ó. Praticamente o dobro, né? Estou ganhando o dobro buscando menos pontos. E aquele negócio, né? Aí eu vejo qual que é a minha média. A minha média é de R$11 por dia, mas eu preciso ganhar aí para ficar tranquilo aí pelo menos 300 por dia. 20 contratos dá? Não dá. 30 contratos. Então com 30 contratos aí, ó, se ele se manter nessa média, tá, de 59 pontos, eu consigo aí trabalhar com 30 contratos aí e ter o meu ganho, as minhas contas de casa aí, no meu caso, né, que eu gasto mais ou menos aí 6, 7 mil reais por mês aqui em casa. Eu tenho um custo relativamente baixo, né? Vamos prosseguir. 95, vamos lá, vou pular para 125, só 125, scalpzinho de 125 pontos, estou buscando 150 hoje, hein? Vamos tirar aqui, deixar um contrato, olha lá, eu joguei para 125, minha relação risco-retorno já está próximo do que é a 150 pontos, está próximo, tá? Tá próximo. Então aqui, ó, não foi muito legal. Vamos aumentar para 200 pontos? 200 pontos. Estou buscando 2 para 1. Ó, ficou legal. 15,50. E aí você vai fazer... Acho que já deu para entender, né? Já deu para entender. Ó, com 200 pontos aqui, a gente está com 15,50 por dia, tá? Se a gente colocar aí 30 contratos... dá 465, se eu quiser alavancar menos, 25 contratos, 387, por aí, ó. 20 contratos mais ou menos aí, ó, uns 300, um pouquinho mais, né? Uns 25 contratos para você sair com uns 300 livre aí por dia. Por dia. Aí sim você pode falar em por dia, porque você sabe qual é a tua média, tá? Acho que é isso, vamos colocar aqui 1000 pontos. Se eu colocasse 1000 pontos... aí seria aqui, ó, um 10 para 1, tá? Um 10 para 1 aqui, 10,50 para 1. Eu estaria com 1.335 pontos líquidos aqui, 167 pontos por dia, tá? 167 pontos por dia. Então você vê que nesse mês, por enquanto, ó, com 3 acertos aí, com 1000 pontos, 2.000 pontos, isso mesmo, tá certinho. Só tive 2 acertos, pessoal, 2 acertos. Tive 2 acertos de 1000 pontos, ó. 22% de acerto, errei 7, tá? Errei 7. Tenho ainda um lucro líquido aí de 1.335 pontos, tá? Líquido é a maneira de falar, tem os custos lá para tirar. Mas estamos falando em pontos, tá? Então aqui, ó, galera, ó. Aí se eu precisasse de 300 por dia... vamos ver aqui, 10 contratinhos. Olha só como mudou tudo, né? Mudou tudo. A minha assertividade caiu. Então, mas para você fazer isso, você precisa ter uma longa amostragem para você decidir, para você ir refinando o seu sistema e decidindo o que é melhor, tá?
de acordo com o seu psicológico. Você vai aceitar estopar quase todo dia e ficar esperando uma operação de 1.000 pontos? Isso é perfil, tá? Isso é perfil. Vamos lá. Acho que já deu para entender aqui, né? Deixa eu voltar aqui para um contrato. Mas eu vou fazer mais certinho e para ficar melhor aqui um visual melhor, tá? Vou mudar o visual dela, anotar o que é o que aqui, escrever na frente, tá? Acho que já deu para entender. Então a gente passou pela parte do refinamento do sistema e por fim a gente tem essa parte aqui, pessoal, que é aqui tem o conceito do Van Tarp, tá? É outro cara assim como o Mark Douglas, um trader que dizem que ele criou o Position Size, né? Então quem quiser estude aí a fundo aí o Mark Douglas. Eu peguei os cálculos lá na internet, tá? E montei a planilha do Van Tarp. Essa planilha aqui, ela vai te dar um score sobre o seu sistema, tá? Ela vai avaliar o seu sistema ao longo do tempo, tá bom? Ela vai computar todos os seus trades, tá? Ela vai te dar assertividade aqui, ó, já tá aqui, ó, 50% esse mês é o que tá tendo, tá? Fator de lucro de 1,59. Ela vai te dar o índice Sharpe, tá? O índice Sharpe, ele é uma medição de risco aí de investimentos, tá? E por fim ela vai dar o SQN, não é o só que não, tá? É um número é um número de sistema de qualidade, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a tradução certinha aqui. Eu vou trazer a folha para cá, a gente vai ler junto. Ele é o número de qualidade do sistema, tá? Número de qualidade do sistema. Então aqui você vai botar para avaliar o teu sistema, tá? Então conforme você for fazendo operações, isso aqui eu diria que é para mais ou menos 100 operações para cima, tá? 500 operações o ideal, mas de mais de 100 operações, ou seja, um ano operando, né? Se for uma operação por dia, tá? Se você tiver um SQN aqui por enquanto, ó, com pouquíssimas operações de 0,53, por enquanto ele está falando para mim aqui, ó, menor do que 1, muito difícil de ser lucrativo mesmo com bom gerenciamento. Mas a gente está aqui com 8 operações, tá? Lembrando que são uma planilha para você, ela vai te avaliar ao longo do tempo. Então ela junta o tempo com volatilidade, com tudo mais, ela vai fazer todos esses cálculos e te entregar esse SQN, que é o score aí do Van Tarp, tá? Passou de 1, ele vai falar para você é baixo, mas é possível ser lucrativo. Passou de 2, ele vai falar bom, continue assim. Se você tiver o seu sistema dando 3 ao longo do tempo, ele vai falar excelente, tá? 5, soberbo, poucos existem, tá? Aquela coisa que eu falei do Messi, né? E 7, maior que 7, o santo graal, tá? A busca de todo trader, ó. Muito difícil de ser alcançado. Ele não falou impossível de ser alcançado, tá? Ele falou muito difícil de ser alcançado. Pode ser que ao longo do tempo, você fazendo os refinamentos certo, calculando tua empresa do jeito certo, pode ser que ela seja o santo graal na sua vida, tá? Mas você precisa saber as etapas e passar por elas com rigidez, tá bom? Seja criterioso, tá? Essa planilha aqui, pessoal, eu não vou dar ela, tá bom? Isso aqui foi trabalho, foi tempo, foi dinheiro, porque eu tenho ela feita pelas minhas próprias mãos, eu tive que desenvolver todos os cálculos, tá? E aí o meu nível de Excel não é muito grande, então eu não deixei ela amarradinha, bonitinha, para poder até fazer um dashboard depois. Ela tá lá. E aí eu tive que contratar um cara para pegar aquela minha planilha, jogar tudo e amarrar isso, deixar melhor. A gente ainda vai melhorar ela, fazer um fundo e tal, botar o logo da minha empresa e tudo mais. Eu não vou dar essa planilha, tá, pessoal? Quando ela estiver pronta, eu vou jogar no Hotmart. Quem encontrar valor nela, quem achar que ela tem valor e achar que tem valor para você, que ela é interessante, vai lá e compra, tá bom? Então, porque eu gastei tempo, gastei dinheiro, né? E então eu não acho justo dar. Eu não acho justo dar, tá bom? Foi muito tempo aqui. E outra, para você ter uma planilha dessa, você tem que enxergar o valor dela. E não adianta eu te dar de graça, tá? Porque se eu te der de graça, muita gente não vai enxergar o valor dela e vai ficar encostada lá. Então, quem vai ter essa planilha é quem realmente quer e enxergou o valor, tá bom? Mas eu não estou fazendo isso aqui para vender. É que eu vejo que ela é importante, tá? Então, eu coloco ela no Hotmart lá e o pessoal compra quem quiser. Mas de contrapartida,
eu vou mostrar para você como criar ela, porque eu criei ela a partir disso daqui, ó. Então você veja aqui, ó, Vantarp para medir a qualidade do sistema. Opa, peraí, cadê o meu negócio? Cadê o meu OBS? Tá aqui. Peraí, deixa eu trazer para cá. Então, se você quiser criar a sua planilha, você não precisa comprar a minha planilha, tá? Tá aqui, ó. Você pode fazer a sua planilha, tá? Então, aqui só rapidinho aqui para finalizar. Já estamos com 55 minutos, já foi, né? Número de qualidade do sistema é uma fórmula matemática que o Dr. Vantarp, um dos grandes mestres do Position Side, desenvolveu para medir a qualidade de um sistema comercial que ele chama de System Quality Number, o SQN. Só que não, né? O SQN mede a relação entre a média expectativa e o desvio padrão da distribuição de lucro gerada por um sistema de negócios, né? De negociação. Então veja, ele pega um desvio padrão da distribuição de lucro gerada pelo seu sistema, na relação entre a média e tal. Ele também faz um ajuste para o número de negociações envolvidas, quer dizer, a quantidade, tá? Então ele vai ver tempo, ele vai ver quantidade para ele falar se o seu sistema é bom ou não. Então você precisa de tempo, tá? Para você botar o teu trade system à prova. O Dr. Vantarp determinou que quanto melhor o SQN, que é esse número dele, o número mágico lá, mais fácil é usar o gerenciamento de risco para atender aos objetivos de uma pessoa. Em outras palavras, um sistema com SQN alto, você consegue ganhar dinheiro mesmo com um gerenciamento de risco não muito bom. E é mais fácil atingir seus objetivos. Já um sistema com SQN baixo, você precisa ter um ajuste bem adequado do gerenciamento de risco para ser lucrativo. O que Vantarp desenvolveu é muito útil para saber o quão sua estratégia tem chances de ser vencedora no longo prazo, tá, pessoal? Não existe vitória no day trade sem falar em longo prazo. Você tem que entender isso, tá? O day trade não é uma coisa que você vai conseguir da noite pro dia. Seu sucesso como trader, e isso não importa se é um setup ou se é um discricionário, tá, pessoal? A tua leitura, eu tô colocando no setup porque é muito mais fácil você começar por um setup, fazer a coisa certa e sair lucrativo, tá? Muito mais fácil. A leitura discricionária é uma coisa que vai demandar anos, tá bom? Seu sucesso como trader tem pouco a ver com a seleção do investimento certo ou até mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, tudo tem a ver com o fator quanto. Olha só o que ele fala. Quanto você investe ou negocia por trade. Tá? Os profissionais de investimento chamaram esse fator de alocação de ativos ou gerenciamento de dinheiro. No entanto, eles não entendem que o aspecto-chave é quanto investir em qualquer posição. Outros trabalham duro para conseguir um bom sistema, mas não percebem que as estratégias com um bom gerenciamento de risco são a chave para conseguir o que realmente querem. É o que ele está falando. Ele está falando que só ter um bom sistema não é o suficiente. Tá? Não é o suficiente. Então ele fala aqui, ó, outros trabalham duro para conseguir um bom sistema, mas não percebem que as estratégias com um bom gerenciamento de risco são a chave para conseguir o que realmente querem. Quando você tem um ótimo sistema de negociação, é mais fácil atender aos objetivos do sistema por meio do método de gerenciamento de risco. Mas ainda é possível atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio, sem entender como posicionar corretamente o tamanho do risco. Por muitos anos, o Dr. Vantarp especializou-se em ajudar traders e investidores a entender as estratégias e gerenciamento de posição, como usá-las efetivamente, tá? Aqui tem a tabela que eu copiei, tá? Aqui está a tabela, esse aqui é o modelo, tá? E os cálculos estão todos aqui embaixo, tá bom? Estão todos aqui embaixo, todos aqui, ó. 1 para 1, todos os acertos, erro, tá? Todos os fatores, o índice Sharp, todos os cálculos que você precisa para compor aquela planilha, a planilha de baixo, né? Só a planilha da parte de baixo, lá que eu mostrei a parte do Vantarp, estão aqui, ó. Todos os cálculos, raiz quadrada, tudo mais, tá bom? Então quem quiser criar planilha, pode criar sua própria planilha, não precisa comprar a minha, tá bom? Então tá aqui, ó. E o índice Sharp aqui, ó. O que é o índice Sharp? Depois você estuda o índice Sharp, tá?
o índice Sharpe de 1 para cima é um ótimo investimento, o índice Sharpe de 1 para baixo é um bom investimento, de 0 é um investimento ruim, tá? De 0 para baixo aí é um investimento ruim. Então você vê que a gente mal começou aqui o mês e a gente já está com um índice Sharpe de 0,30, tá? 0,30, um SQN de 0,53, que vai mudar ao longo do tempo. Fechou, pessoal? Então essa é uma planilha bem completa aí, que tem toda a parte contábil e de alavancagem e tudo mais para IR. Ela tem todo um refinamento do sistema, tá? E de como você pode melhorar, te dando uma visão geral do que pode acontecer. Aqui a gente poderia, uma coisa que eu não falei é o seguinte, a gente poderia diminuir o stop, tá? Pô, quando eu desenvolvi o setup, eu falei, não, 95 pontos é um ponto ideal, é um stop não muito grande, é um stop que me dá a oportunidade do preço se mexer e ir para o ganho, tá? Pelo que eu estava olhando. Mas se eu quisesse diminuir essa, vamos colocar aqui, ó, menos 80. Olha, aumentou, mas aumentou não, diminuiu aqui, ó, vamos ver aqui, ó, menos 80, a gente já teria aqui, ó, um stop, ó, de 90 pontos aqui, ó. A gente teve aqui um drawdown de 90 pontos, que o 95 pontos salvou, tá? E aí a gente perdeu 1.000 pontos aí na operação, tá? A gente perdeu 1.000 pontos aí por causa de diminuir demais o stop aqui. Mas, de repente, você fala assim, ah, mas eu quero trabalhar com stop curto aí de 80 pontos. Beleza, então 1.000 pontos daqui não ficou legal, tá? Então você poderia colocar aqui 100 pontos. 100 pontos rolou, tá? Vamos colocar aqui 80, 1 para 1. Ó, 400 pontos, rolou. Vamos colocar 50 pontos. Já não ficou tão bom, né? Já não ficou tão bom. Se eu colocar aqui menos 95, olha lá, mais que dobrou ali. Entendeu? Então, assim, esse menos 95, ele está adequado para essa estratégia que eu montei, tá bom? Então, por isso que eu não tenho muito interesse, eu não mexi muito no stop, tá? Não mexi muito no stop. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Tá aí o resultado, os vídeos eu vou colocar na playlist lá do trader, tá bom? Como fechamento. Os vídeos das operações estão gravados, tá? Estão tudo lá. Não teve operação, deu para ver aqui que não teve a operação. Deixa eu colocar aqui, ó. A operação que eu não postei de quinta-feira é porque ela não existiu, tá? Ela não existiu, ó, foram só 3 operações, segunda, terça e quarta, tá aqui, ó, 11, 12 e 13. Eu acho que é isso. Tá bom, pessoal? Quando eu terminar a planilha, quando eu terminar ela, que eu ainda não terminei, ainda vou fazer um fundo legal, vou fazer uma, né? E depois tem outra, né? O Vantarp aqui, só para finalizar, essa parte do Vantarp aqui, ó, eu vou fazer ainda um outro pedaço dela, que ela vai ser um anual, tá? Então a gente vai juntar o resultado mensal aqui nesse modelo do Vantarp. Aqui tá captando os dias, tá? Depois eu vou computar o ano inteiro disso daí, tá? E a gente vai ter uma planilha do Vantarp preenchida com o ano, tá? Não só com o mês. Aqui é mês, passou para outro mês, é outro mês, tá? Por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar outubro, aqui, ó, o SQN dele aqui, ó, foi para 0,84, tá? Também com poucas operações aqui, meio mês também aqui, ó. O índice Sharpe de 1,81, ó, foi muito bom o mês, tá? Esse finalzinho de mês. Então, se eu juntar esse mês com o outro, provavelmente passou de 1 aqui o SQN, ou deve estar próximo de 1, tá? Então depois a gente vai fazer essa junção também, vamos juntar o ano, tá? Vamos juntar o ano, todas as operações do ano, para medir mais ainda o nosso sistema e ver certinho aí, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deu 1h03 de vídeo, tá? Pouquíssimas pessoas vão assistir isso daqui. Eu sei disso, tá? Mas não tem problema, tá bom? Então acho que eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos pra cima do projeto aí. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.